Homem pobre é preso sendo inocente, mas então a terrível verdade é revelada. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta, comenta e compartilha. Mateus retornou à sua cidade natal depois de 2 anos no exército. Sua esposa Carla e sua mãe estavam esperando. A mãe se preocupava pela enorme ausência do filho. Contudo, quando ele retornou usando aquele uniforme, teve uma surpresa desagradável. Sua mãe quem o informou com muito cuidado, escolhendo as palavras. Mateus, não se preocupe tanto, mas tenho notícias ruins para você, disse Marcela, tomando coragem. Algo ruim aconteceu? Você está doente? Perguntou preocupado. Não é isso, filho. Estou bem. O fato é que a sua esposa agora vive com o filho do Senhor Santana, o proprietário de todas as terras da região, disse a mulher. Como isso é possível? Ela prometeu me esperar para quando eu voltasse do exército. Nós juramos amor eterno, exclamou Mateus, golpeando a mesa com o punho. A notícia o impactou. As cartas da esposa, de fato, tinham parado de chegar muito antes do serviço militar terminar. Mateus não sabia encontrar as ações que poderiam ter feito Carla mudar daquela forma. De início, ele quis ir atrás dela e ter uma conversa com todos os membros do triângulo amoroso, mas logo voltou atrás, não querendo estragar sua vida por causa de uma mulher infiel. A sua mãe teve participação nessa decisão, pois atestava não querer que a sua família criasse inimizade com vizinhos tão influentes como o Senhor Santana e seu filho, que já possuía fama de ser perigoso e imprevisível. Com a traição de sua esposa, Mateus sentia que sua vida havia terminado. Porém, mais tarde, as feridas em seu coração foram sendo curadas pouco a pouco, e ele decidiu recomeçar sua vida em primeiro lugar. Ele conseguiu um trabalho como motorista na empresa do Senhor Santana. Era irritante ter que ver o filho do patrão se gabando de um lado para o outro, mas ele precisava pensar em sua mãe que o havia criado sozinha. Ele lembrava bem dos tempos de infância, em que sua mãe chegava a trabalhar 16 horas por dia para a família Santana. Mateus não conhecera seu pai, e rumores diziam que sua mãe havia engravidado de um qualquer. No entanto, isso não importava. Ele amava muito sua mãe e já havia se acostumado à ideia de não ter pai. Na época do colégio, ele costumava apanhar dos outros garotos que se irritavam com suas roupas velhas e costuradas, como se pertencessem a um espantalho. Sua mãe trabalhava até se esgotar na missão de providenciar a seu filho tudo o que ele necessitasse. Seu salário, infelizmente, era curto demais para comprar ao menino roupas novas. O próprio filho entendia a situação da mãe e tratou de ir trabalhar bem novinho em uma fazenda da região. Porém, esse trabalho não era muito rentável, mas isso não importava, contanto que ele tivesse uma forma de ganhar dinheiro enquanto estudava. Após se formar, foi para o exército e, por sua vez, a mãe não se acostumou com a ausência do filho e sempre enviava muitas cartas pedindo que ele retornasse. Agora, Mateus voltava a trabalhar para Santana. Olha, esse é o único caminhão que eu tenho para você e está muito ruim, então vá logo se acostumando, disse o fazendeiro rico. Na verdade, na garagem do Senhor Santana existiam vários veículos bons, mas ele designou justamente aquele ruim para se vingar de alguma forma do filho da antiga funcionária da família. Para sua surpresa, Mateus se revelou um ótimo mecânico, consertou o veículo podre e deu uma vida nova ao motor. E ao mesmo tempo, Mateus tratou de focar em seu trabalho, ignorando as encaradas irritantes dadas pelo filho do patrão. Mas por mais que ele tentasse ignorar, era difícil. Por que não olha para mim, Mateus? Parece que você se esconde? Está bravo por causa de Carla? Ela não resistiu quando eu a peguei de jeito no galinheiro, disse Vinícius, sorrindo maliciosamente. O que você disse, otário? Perguntou Mateus, fechando os punhos. Você é surdo? Disse o filho do fazendeiro, debochando. Nesse momento, os punhos fechados de Mateus tiraram aquele sorriso de Vinícius de sua boca, junto com alguns dentes. Ele não se importava com o fato de que ele fosse filho do seu próprio chefe. Felizmente, alguns trabalhadores apartaram a briga, impedindo Mateus de causar mais danos a Vinícius. A partir daquele momento, o destino de Mateus foi definido, e para surpresa de todos, o Senhor Santana não demitiu o motorista, e muito menos sequer deu uma bronca nele. Os trabalhadores da fazenda mal sabiam que o astuto fazendeiro já havia tramado um plano vingativo. Para ele, bastava acusar Mateus de ter roubado o combustível dos veículos
veículos da fazenda. Suas acusações não têm o menor fundamento, Sr. Santana. Mateus tratou de se justificar. Não quero saber. Alguém tem roubado e devo ir à polícia. Além do mais, apenas você tem a chave da garagem, disse o fazendeiro calmamente. Naquela tarde, Mateus se encontrava na delegacia, onde após o interrogatório foi enviado para a prisão local, mal sabendo que era alvo de uma conspiração entre o Sr. Santana e alguns policiais corruptos, que por sua vez foram subornados pelo fazendeiro durante muitos anos para caso algum dia ele precisasse de uns favores. Marcela fez todo o possível para ajudar seu filho, mas os policiais foram inflexíveis acerca da possibilidade de libertá-lo sob fiança. Mateus caminhou pelo corredor escuro da prisão sem saber que o Sr. Santana havia subornado a administração para transformar sua vida ali dentro num inferno. Quando a cela se fechou atrás de suas costas, ele rapidamente se deu conta do que o aguardava ao ver os presidiários se aproximarem. Ele se preparou para abrigar e os presos não esperavam por essa reação e se assustaram, preferindo suspender o ataque. Nesse momento, um dos presos mais respeitados disse: "Me fale sobre você, o que fez para estar aqui? Não se acanhe, ninguém encostará um dedo em você sem a minha permissão. Não tenho medo de você nem de ninguém. Se quer brigar? Vamos lá." Após isso, os companheiros de cela começaram a prestar atenção à história do rapaz. O preso respeitado se chamava Paulo e, apesar de ter passado metade de sua vida na prisão, era um homem respeitável e justo. Imediatamente percebeu que o jovem havia sido preso por causa de uma acusação falsa e por isso não se apressou em castigá-lo. Por causa de sua grande experiência, Paulo sabia diferenciar aqueles que eram enganados pela justiça daqueles que de fato eram criminosos, e por isso ele ordenou a seus capangas que não tocassem em sequer um fio de cabelo de Mateus. Nesse momento, o veterano mal sabia que um tempo depois, Mateus acabaria o salvando de um atentado à sua vida feita por um grupo de presos rival. "Obrigado, Mateus. Fico feliz por ter sido justo contigo", disse Paulo, contente e querendo ajudar o jovem preso injustamente. Paulo, com a ajuda de seus advogados, contratou um ótimo profissional para Mateus. A liberdade de Mateus era apenas questão de tempo, e no fim o advogado acabou descobrindo diversos crimes relacionados à família Santana. Tudo isso fez com que a investigação seguisse um rumo totalmente diferente. Agora o fazendeiro estava preso. Era claro que Mateus havia sido acusado de um crime que não havia cometido. A investigação também afetou Vinícius Santana, que estava enredado em diversos crimes. Antes de ser liberto, Mateus agradeceu a Paulo por toda a sua ajuda. "Não me agradeça, você salvou minha vida e por isso eu estava em dívida contigo. Lembre-se que nem todos que estão presos são pessoas ruins e nem todos aqueles que estão em liberdade são pessoas boas", respondeu Paulo, apertando a mão de Mateus. Após ser solto, a primeira coisa que Mateus fez foi encontrar a sua noiva. Foi conversar com ela e percebeu tudo o que ela teve que enfrentar por causa do abuso feito pelo filho do fazendeiro. "Me perdoa, por favor. Não sabia que tinha acontecido algo assim", disse Mateus, abraçando a jovem que chorava. Mas ela não guardava rancor de Mateus e nem se culpava pela maldade horrível de Vinícius. Após conversarem sobre o terrível acontecimento, os dois decidiram morar juntos e recomeçar do zero. A mãe de Mateus estava feliz, pois finalmente ganharia os netos pelos quais esperava tanto tempo. A família Santana acabou perdendo todo o prestígio e influência com a prisão do patriarca e seu filho na penitenciária do estado, e eles não serão soltos tão cedo.